Depois de Alta Floresta, Cáceres e Lucas do Rio Verde, a partir de hoje, começamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, com a presença do petista Juca Lemos em nossos estúdios. Amanhã quem comparece ao programa é o candidato Ananias Filho, do PR, e na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto, é a vez de Percival Muniz, do PPS. Bom, o candidato Juca Lemos é produtor agropecuário e tem como vice o professor e microempresário Francisco Gimenez Cordon, o Chiquinho do PT. A coligação Feliz Rondonópolis para Todos registra 2 partidos aliados e o gasto estimado da campanha é de R$2 milhões. Rondonópolis está localizada na região sul do estado, a 212 quilômetros da capital e possui cerca de 200 mil habitantes, sendo desse total quase 139 mil eleitores. Bom dia, Juca, e seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado. Por que resolveu, então, se candidatar a prefeito de Rondonópolis? Então, bom dia a todos os seus milhares de telespectadores, internautas. Nós temos 32 anos que moramos em Rondonópolis, E o Partido dos Trabalhadores já me teve por 3 vezes como vereador de Rondonópolis, modéstia à parte, uma atuação bastante atuante, bastante firme na defesa dos interesses da população. E fui primeiro suplente de deputado estadual, primeiro suplente de deputado federal. E, portanto, depois de 2 governos bem-sucedidos do ex-presidente Lula, governo que resgatou a credibilidade do país, melhorou muito a vida do povo brasileiro. E agora, com 1 ano e meio do governo da presidenta Dilma, é chegada a hora do PT também se fazer presente numa disputa majoritária em Rondonópolis. Então é por tudo isso, por todas as obras grandiosas e programas sociais em várias áreas que o governo federal tem feito em Rondonópolis, que nós definimos e decidimos ter o 13 nas eleições de 7 de outubro. O senhor citou a sua atuação no legislativo, como legislador, tanto como vereador como suplente de deputado. O que muda, então, como candidato ao executivo? Como o senhor pode contribuir com essa atividade? Eu estou com 52 anos de idade, penso que adquiri ao longo desses anos de vida uma certa experiência. No legislativo eu acho que eu deixei a nossa marca em Rondonópolis, e o estado todo nos conhece pela nossa firmeza, em especial na década de 90, nos anos 90, quando nós enfrentamos lá todo um cenário de desmantelamento da administração pública. E nesse sentido, nós fomos também diretor-geral da autarquia, tivemos uma experiência no executivo da autarquia de água e esgoto de Rondonópolis, que inclusive nós não deixamos a autarquia ser privatizada, ou seja, o sistema de água e esgoto ser vendido, como aqui hoje em Cuiabá, em Várzea Grande, tem uma concessão de 30 anos e com certeza a população terá e já está tendo as taxas, as tarifas elevadas. E nesse sentido, pela nossa experiência na autarquia e em outras áreas também, fui coordenador estadual da Fundação Nacional de Saúde, que me dá a capacidade e as condições para administrar a cidade tão grande e progressista como Rondonópolis. O senhor falou da sua atuação também no Executivo, como chefe de pastas e autarquias, no caso da água e esgoto e da saúde. Quais seriam as propostas, então, do senhor de governo, caso seja eleito prefeito? Olha, nós vamos intensificar a 100% da coleta de água e esgoto em Rondonópolis. É bom informar que, devido ao sistema ser público, eu não deixei, o Partido dos Trabalhadores lutamos há 10, 11 anos atrás, não deixamos ser privatizado o sistema de água em Rondonópolis. Muitos queriam, e nós lutamos, a sociedade nos ajudou e não foi privatizado. E nesse sentido, nós conseguimos, pelo PAC 1 do presidente Lula, PAC 2 também da presidenta Dilma, nós já conseguimos mais de 200 milhões de reais para o sistema de água e esgoto, ou seja, ampliação de rede de água, melhoria na captação de água do Rio Vermelho, extensão de rede de esgoto, vamos chegar aí já em torno de 80% de coleta de rede de esgoto. Então, a prioridade nossa será, na questão da saúde, incluindo
a questão do esgoto, garantindo e buscando mais recursos, né, do governo federal para termos em Rondonópolis 100% de coleta de esgoto transportado e tratado e colocado no Rio Vermelho de forma límpida, né, como deve ser. E também a questão da saúde. Nós vamos ter uma ação muito firme na saúde, né? Rondonópolis tem um PA, vamos dizer assim, um pronto atendimento, que na verdade, apesar do esforço dos profissionais que lá trabalham, não suporta a demanda, né, de toda uma população de mais de 200 mil habitantes, fora as cidades vizinhas. Então, nesse sentido, é preciso dotar Rondonópolis, Thalita, de unidades de pronto atendimentos em mais 4 regiões da cidade. Então, é isso que nós vamos lutar para termos a descentralização e diminuir, né, o fluxo para o PA ali na região do Monte Líbano, que está sufocado e não atende devidamente a população. Portanto, essa descentralização da saúde com um outro hospital municipal, vamos adequar melhor o atendimento à saúde, na resolução dos exames, na agilidade dos exames e na oferta de mais profissionais médicos para atender a população de Rondonópolis. O senhor citou a questão do sistema de água e esgoto de Rondonópolis, me veio à lembrança o escândalo que ocorreu no início desse ano relacionado ao despejo de dejetos no Rio Vermelho. O senhor tinha conhecimento desse episódio quando o senhor respondeu pela autarquia? Então, nós respondemos em 2001 pela autarquia, em 2001 e 2002, e nós fizemos a devida limpeza, né, todo o tratamento adequado para não se chegasse a uma saturação do recebimento in natura desse esgoto, mas infelizmente, né, as administrações seguintes não priorizaram, não atentaram para esse detalhe e deu no que deu, com um crime ambiental de grande envergadura e de fato deveria ir os responsáveis para a cadeia, né? Mas nós temos convicção que tendo um pulso firme, né, e um olhar muito focado nessas questões, não deixar, né, as coisas explodirem, né? A gente tem que preventivamente solucionar. Então nós temos certeza que com a continuidade do sistema sendo público, né, Rondonópolis nós não vamos permitir a venda do sistema de água e esgoto de Rondonópolis, nós vamos continuar a receber os milhões de reais do governo federal. Falando em administração pública, Rondonópolis passou por um momento atípico na política, com o afastamento, né, do prefeito José Carlos do Pátio, por causa de campanha eleitoral. Como que o senhor avalia, primeiramente, a administração do Zé do Pátio? Olha, inicialmente eu quero dizer que esse mandato, até 31 de dezembro, pertence ao José Carlos do Pátio. Ele foi eleito legitimamente pelo voto democrático da população de Rondonópolis, mais de 52 mil votos, de modo que houve, na verdade, uma injustiça, né, ao tirá-lo do mandato, né, e aí tem muitas coisas a aparecerem ainda. A população comenta que houve uma participação de políticos e tudo mais nesse afastamento do Zé Carlos, mas houve um boicote ao José Carlos do Pátio? A população, o comentário que corre na cidade é esse, houve uma tramóia, vamos dizer assim, no linguajar popular, para te afastar o Zé Carlos do Pátio. Já visto que o candidato Mauro Mendes, aqui em Cuiabá, cometeu basicamente o mesmo crime, similar, né, ao crime do Zé do Pátio em Rondonópolis, na confecção de camisetas, e o Mauro Mendes foi inocentado, né? De modo que eu penso que o TSE vai reparar este equívoco e retornar o Zé do Pátio à administração. Mas a questão da administração dele, eu penso que estava sendo uma administração popular, né, focada muito para o social, mas era preciso descentralizar, era preciso olhar Rondonópolis como um todo, né? Rondonópolis tem várias classes sociais, Rondonópolis ela tem o trabalhador, ela tem o empresário, ela tem o grande produtor rural, nós temos que olhar Rondonópolis como um todo, né? E nesse sentido eu penso que faltou um pouco de habilidade ao prefeito José Carlos do Pátio de se relacionar, e lógico, houve também um boicote, né, muito forte do governo do estado, né? O ex-governador Blário ficou entalado aqui essa derrota para ele. Depois o Silval assume e não fez nenhum convênio com a prefeitura de Rondonópolis. Foi um crime que o governo do estado fez para com Rondonópolis, né? Independente do Zé do Pátio ter apoiado ele ou não para governador, e não apoiou, né?
até porque o Sival apoiou o Adilto em 2008 para a prefeitura, mesmo sendo do partido do PMDB, do Zé do Pátio. Mas, enfim, independente disso, o governante, o executivo de plantão, quer seja prefeito, governador, presidente da República, tem que olhar de forma igualitária. E, portanto, Rondonópolis foi prejudicado e o Zé Carlos teve a sua administração muito prejudicada. Só um adendo, vale lembrar que o José Carlos do Pátio é do mesmo partido do governador Sival Barbosa, o PMDB. O Sérgio Passos pergunta pelo nosso chat como que o senhor vai se destacar nas eleições, uma vez que o senhor saiu em chapa pura, né, pelo PT na coligação majoritária e na proporcional com o PT do B. Como conseguir reverter esse quadro? Nós vamos fazer uma campanha diferenciada, né? Nós, Thalita, na nossa declaração para o registro de candidatura, nós colocamos até 2 milhões de reais. É um valor fictício, na verdade. Nós nunca vamos arrecadar 2 milhões. Então, nossa candidatura é uma candidatura com pouquíssimos recursos. Nós vamos para o debate popular, para as propostas. Nós temos 7 minutos e meio na televisão, um instrumento valioso e valoroso. Vamos apresentar uma proposta de uma felicidade Rondonópolis. Nosso programa de governo se chama Felicidade Rondonópolis, porque nós queremos uma cidade feliz. Então, como eu irei me destacar? Ouvindo a população, né? Ouvindo o clamor e os anseios da nossa comunidade. O senhor não teme o uso da máquina, por exemplo, pelo seu outro adversário político, no caso o Ananias? Eu temo, né? Lógico. E quero aqui fazer um registro, parabenizar o Ministério Público, né, através do promotor Ari Madeira, bem como os juízes locais que estão atentos, né, para essa questão do uso do poder, do abuso do poder econômico, né? O doutor Ari levantou o projeto de dignidade eleitoral, discutiu com os partidos, com os vereadores, com os prefeitos, enfim, nós esperamos que a Justiça Eleitoral fiscalize e coíba tais abusos, apesar que a malandragem, né, infelizmente, né, o levar vantagem ainda tem muito, e eu sei que a compra de voto vai andar muito forte em Rondonópolis, porque são túneis, né, e caminhos tortuosos que a Justiça Eleitoral, infelizmente, não tem pernas e mãos para estar olhando e coibindo isso. Mas esperamos que a sociedade, né, rechaça isso, não aceite, denuncie os compradores de voto. Então, nós vamos nos destacar, sim, de forma transparente, correta, fazendo uma campanha de pé no chão e propositiva. A gente falou agora há pouco da administração de José Carlos do Pátio. Assim que teve o afastamento dele, tivemos as eleições indiretas na Câmara, que elegeu o presidente, né, da Câmara, o Ananias Filho, do PR, como prefeito da cidade. Como o senhor avalia esses dias, esses poucos dias de governo dele frente à Prefeitura de Rondonópolis? Olha, ele está recebendo apoio, né, do governo do Estado, e as coisas são muito, vamos dizer assim, estranhas, né? O governo do Estado tem que dar apoio a uma cidade todos os dias do ano, né? Não só quando tem lá um prefeito que lhe é próximo, que lhe é do mesmo grupamento político. Então, de modo, uma administração, de fato, tem poucos dias, né? Não dá assim para ter uma avaliação, mas a cidade retomou o seu andar, né? E eu espero que a população não padeça, né? O que a gente torce é que os governantes possam oferecer uma boa gestão para que a população não sofra, né? O ponto final é o atendimento à população, quer seja no transporte coletivo, quer seja na habitação popular, na oferta de água, universalização da oferta da água, quer seja na saúde, que é um gargalo que entra prefeito e sai prefeito, não se resolve, né? Então é preciso melhorar. A saúde hoje está um caos ainda em Rondonópolis. A gente citou a questão do uso da máquina pública, uma vez que o Ananias se encontra prefeito. No entanto, a gente também tem outro candidato, o Percival Muniz do PPS, que já foi prefeito da cidade, também teve esse perfil populista, como o José Carlos do Pátio também teve. Como que o senhor avalia essa candidatura? O senhor teme essa candidatura, uma vez que ele está à frente das pesquisas? Olha, eu cheguei em Rondonópolis em 80, né, no período crítico da ditadura militar, e nós levantamos as bandeiras pela liberdade de expressão, pela democracia, e nunca temi, né, o enfrentamento
né, no debate político, nas discussões das ideias, e, portanto, o deputado Percival Muniz não é imbatível, né? Ele, inclusive eu fui, né, protagonista de elevá-lo ao cargo de prefeito. Ele era vice-prefeito em Rondonópolis em 97, 98, né? Tinha, né, um desgaste muito, muito grande, né? O prefeito na época estavam denúncias e mais denúncias de corrupção e tudo mais. Ali não, e muita gente do seu partido queria pôr a mão nos recursos da prefeitura, isso é a verdade. Enfim, e Rondonópolis padeceu 1 ano e meio porque a população, a sociedade não queria pôr o vice, né, pelo desgaste do vice que era o Percival. E nós, com muita firmeza, liderei os movimentos, fui presidente da comissão processante na Câmara, foi o primeiro prefeito no estado de Mato Grosso que foi afastado pelo Poder Legislativo, enfim, e o Percival assumiu, era o doutor Alberto de Carvalho. Armaram, na verdade, um arapuca para ele, mas no processo eleitoral nós vamos esclarecer a arapuca que foi armado para o coitado do doutor Alberto. Mas, há muitos prefeitos que sofrem boicote, então, em Rondonópolis. Mas, enfim, o Percival assumiu a prefeitura com o apoio de todos nós, né? Então, o Percival pegou um vento a favor, vamos dizer assim, né? A maré estava favorável para ele, ou seja, o governo do estado na época era o Dante, saudoso Dante de Oliveira, ajudou, nós tivemos várias reuniões com o Dante de Oliveira, contribuiu com a recuperação da cidade, enfim, foi a união de todas as forças políticas e, portanto, o Percival não é imbatível. Eu tenho visto aí, né, ele foi deputado 5, 6 anos, né, e não levou recurso algum para Rondonópolis. Então, nós vamos debater isso com muita tranquilidade. Há uma bronca com o deputado? Me dei uma oportunidade. Assim como foi dado ao Percival, né, em 98, ele assumiu e, de fato, ajudou muito a cidade, resgatou, como eu já falei, com o apoio de todos nós. Então, dei a oportunidade também ao 13, ao Juca Lemos, porque nós vamos fazer a diferença. Há uma bronca, então, com o deputado Percival Muniz? Não, de modo algum. Eu não tenho hostilidade nem arestas com nenhum parlamentar, né? Eu tenho dito, inclusive, que na minha gestão nós vamos precisar do senador Blário Maggi, do deputado Hélito, do deputado Bezerra, dos deputados estaduais, todos lá de Rondonópolis, né? Porque, mesmo eu tendo livre acesso a Brasília, aos ministérios, ainda ontem, segunda-feira, estive em São Paulo, no café da manhã, junto com o candidato Lúdio Cabral, aqui de Cuiabá, e o Wallace, lá de Várzea Grande, né, onde nós recebemos o apoio, né, e gravação e fotografias com o ex-presidente Lula, ou seja, eu tenho livre acesso ao governo federal. Então, mas independente desta viabilidade da minha eleição, eu vou precisar e vou bater as portas, sim, vou pedir apoio a todos os parlamentares, né, de Rondonópolis, em especial, para me ajudar na nossa gestão, de forma honesta, sem haver desvio de 15%, de 20%, como se comenta muito, né, nas emendas parlamentares nesse Brasil afora. Então, nós vamos fazer mais com o dinheiro que o governo federal vai mandar para Rondonópolis. Juca, em seu discurso você tem usado bastante essa questão do apoio ao governo federal, né, dessa ligação que se tem com o ex-presidente Lula, assim como acontece com o candidato em Cuiabá, o Lúdio Cabral, e o próprio Wallace, por causa da coligação em nível nacional. Mas há uma bronca, por exemplo, com o governo estadual, já que houve esse boicote do Silval junto ao pátio. Como conseguir ter essa habilidade de conversa caso você seja eleito? Olha, o Lula tem 70 anos e eu entrei na militância sindical. O meu ídolo era o Lula, né? Na época, o Jaime Meneghelli e tantas outras lideranças. E é preciso a gente, quando a gente é mais novo, às vezes a gente é mais exaltado, a gente é mais combativo, briguento, enfim, mas é preciso a gente dosar. E o Lula, né, de fato, dosou, e eu quero seguir os seus passos. Vou ter uma relação, quero ter, né, uma relação de respeito, de muita transparência com o governo do Estado. Vou pedir ao governador Silval apoio para que a gente possa adequar Rondonópolis de uma infraestrutura digna para recebermos agora em dezembro o terminal ferroviário, né, um sonho, né, a ferrovia Senador Vicente Vuolo, este
valoroso mato-grossense que sonhou, lutou, persistiu e, apesar de não ver em vida, né, os trilhos chegarem aqui em Cuiabá, mas lá de cima ele está torcendo para isso. Então nós precisamos dotar Rondonópolis de uma infraestrutura. E é isso que nós vamos persistir. Juca, você falou da sua atuação no Legislativo, um pouco do Executivo. No entanto, as pesquisas apontam, inclusive a feita aqui pelo RD News no meio desse mês, entre 13 e 15 de julho, aponta você na lanterna, né, depois de Percival e Ananias, com um pouco mais de 5%, e o índice de rejeição, que é campeão, cerca de 30%. A que você atribui isso? As pessoas não têm reconhecido o seu trabalho? Primeiro que eu deixei de ser vereador em 2004, né? E segundo, é importante dizer, eu falei sobre a questão da água, eu sou político, Thalita, mais penalizado injustamente em Rondonópolis, né? Rondonópolis, como eu já falei, por quê? Porque graças à nossa atuação, Rondonópolis já recebeu aí mais de 200 milhões de recursos do PAC para o saneamento básico. Então, naquela época, em 2001, o Juca Lemos era diretor do Sanear e nós, para não deixarmos a autarquia ser privatizada, esfacelada, entregue para a iniciativa privada, nós tivemos que adquirir 20 e poucos mil hidrômetros para poder medir o consumo das pessoas, né? Então, conseguimos recuperar a tarifa, ou a receita da água. A tarifa continua a mesma, R$ 6,20 por 10 metros cúbicos de água. Então, havia muito desperdício, né? Os ricaços gastavam com piscina e pagavam tarifa mínima, né? Um absurdo, um crime. Então, nós não deixamos a água ser privatizada. Então, por conta disso, infelizmente, uma Câmara adversária que a gente tinha, a administração não me deu o apoio devido, a imprensa adversária, né, colocou que o Juca havia aumentado a água, né? Então não houve nada disso e eu vou provar e mostrar no programa eleitoral nosso que eu fiz foi um grande bem para Rondonópolis. Então o desgaste, muito disso, né? As pessoas me veem ainda, o Juca aumentou minha água, não foi nada disso, eu não deixei o sistema ser privatizado. E a questão da rejeição é exatamente isso. Então, a pesquisa de final de junho, é importante citar, que o RD News fez, me colocava com 0,3%, 0,3%. Né? Ninguém acreditava no registro da candidatura de Juca Lemos. Então havia uma onda anunciando, o Juca não vai registrar a candidatura, o PT não vai registrar. Então, haja vista que com 20 dias de registro, o meu nome já cresceu 5,5%, foi o candidato que mais cresceu, sem recursos, né, com parcos e poucos recursos. Então, nós acreditamos que ao longo da campanha nós vamos nos nivelarmos aí os que estão lá na frente. Para encerrar, Juca, uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos que aqui sentam, qual seria o seu primeiro ato se eleito no dia 1º de janeiro? Eu queria rapidamente só aproveitar aqui, me solidarizar com os professores, servidores da Escola Técnica Federal, né, o Instituto Tecnológico, da Universidade Federal, o campo lá de Rondonópolis, que estão paralisados já há mais de 2 meses. Nós somos solidários que vocês conquistem, né, as melhorias salariais e melhores condições de trabalho. Mas, enfim, o meu primeiro ato será exatamente, né, ter a caneta na mão e fazer uma medida que é no sentido de garantir, né, uma transparência e uma relação aberta com os servidores. Eu quero instalar um canal direto com o servidor. Primeiro audiência que eu vou ter será com o Sindicato dos Servidores Públicos do município, para que com eles, né, com os funcionários, nós possamos fazer uma grande administração. Tá certo, Juca. Obrigada, então, pela presença aqui no RDTV. Obrigado você, um forte abraço. Obrigada. E a edição desta quarta-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Acesse, informe-se. E um dos destaques de hoje é a repercussão da reportagem exibida pela TV Centro-América nesta terça-feira, com gravações que mostram como o defensor público-geral do Estado, André Luiz Prieto, afastado do cargo pela Justiça, conseguiu agilizar a aprovação do projeto que criou 65 cargos no órgão.
a suspeita do envolvimento do ex-deputado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo. Opine! E não se esqueça que ainda hoje, a partir das 9h30, voltamos à transmissão do RD Sessão com a jornalista Patrícia Sanches. Não perca! Nos vemos de novo amanhã, ao vivo, às 8 horas, em mais uma etapa da nossa rodada de entrevistas com os candidatos de Rondonópolis. Dessa vez, com o republicano Ananias Filho. Até lá!